Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Senhor Professor Decano da Universidade de Coimbra, Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Bispo da Diocese de Coimbra, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, digníssimas autoridades civis e militares, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores, Senhores Diretores das Faculdades, Senhor Capelão da Universidade de Coimbra, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Membros do Senado, Senhores Doutores, caros estudantes, Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Aos que iniciam o percurso académico nas instituições do ensino superior, e em particular na Universidade de Coimbra, sejam bem-vindos. Inicia-se hoje mais um capítulo na vida da nossa universidade, num livro em que todos os novos estudantes podem escrever a sua linha. Apesar da rotina que envolve esta nossa instituição, não esquecemos que é um dos dias mais importantes na vida daqueles que neste momento acolhemos oficialmente. Hoje é um dia de esperança. Os milhares de estudantes que chegam à Universidade de Coimbra e ao ensino superior veem nele uma porta para a sua formação científica e para o seu crescimento pessoal. Coimbra é uma cidade especial. Aliás, atrevo-me a dizer que em Coimbra se leva tanto desta viagem que é o nosso percurso académico, como da meta, a conclusão da nossa formação, tanto das aulas como das ruas, tanto dos professores como dos colegas, tanto dos livros como da cultura e do desporto. A Associação Académica de Coimbra preza-se por ser o expoente dessa formação, nas vertentes culturais, desportivas, de intervenção cívica e de lazer. Mas, acima de tudo, na cidadania. Ser um membro ativo da sociedade é mais do que produzir riqueza ou conhecimento. É sentir que somos parte de algo que nos defende e nos acolhe, e ao qual, em troca, damos o nosso tempo e no qual deixamos a nossa marca. Estão a decorrer as celebrações dos 50 anos da crise académica, ponto alto da revolta estudantil em Portugal. Um momento onde bastou os estudantes universitários acreditarem que podiam viver em liberdade e não se resignaram. Acreditaram que a mudança era mais do que um sonho, era uma realidade que a única distância era o tempo. 50 anos passados, as memórias avivam-se, mas os tempos não são os mesmos. À nossa volta, a liberdade trouxe grandes desenvolvimentos. A democratização do ensino superior, a saúde mais acessível, a Europa com porta aberta para um mundo de diferenças que hoje é nosso parceiro. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, felizmente, a realidade é diferente. A nossa universidade e a nossa academia não são as mesmas. Com quase o triplo dos estudantes, a Associação Académica de Coimbra replica-se em novas secções esportivas, culturais e em núcleos estudantes que possibilitam a oferta aos estudantes, dando um complemento à sua formação. No entanto, o aumento das responsabilidades dos estudantes junto daqueles que representam não se acompanha de um aumento na sua intervenção na gestão das instituições pela qual trabalham todos os dias. Pelo contrário, vivemos à sombra de um regime jurídico das instituições de ensino superior que, para lá de sofrer de um déficit de revisão prevista nele mesmo, não espelha, muito menos em Coimbra, o empenho que os estudantes dão à universidade. Uma lei altamente restritiva e que não foi reanalisada, rebatida ou reformulada. Uma lei que impede uma participação justa nos órgãos de governo e de gestão das universidades, deixando os estudantes numa condição de meros espectadores na definição das políticas implementadas. Magnífico Reitor, minhas senhoras, meus senhores. Precisamos lembrar que esta é a universidade em que um estudante leva o seu símbolo aos mais altos patamares no desporto universitário ao nível nacional e europeu, seja pela participação em competições, seja pela organização das mesmas. Numa universidade e cidade em que a iniciativa do maior evento multidesportivo realizado em Portugal é dos estudantes, em que uma associação de estudantes, dos próprios estudantes consegue congregar 70 estruturas de formação cultural, desportiva e cívica. Não se compreende que o tempo que seja destinado a estas atividades seja constantemente estrangulado por horários excessivos, derivados de uma aplicação débil do processo de Bolonha, em que o jovem tem de escolher ser estudante ou atleta, ser estudante ou ingressar na criatividade cultural, ou ser estudante e ser interventivo na sociedade que o rodeia. Sabemos que a Universidade de Coimbra tem sido pioneira nos incentivos às práticas extracurriculares, nomeadamente no Estatuto de Estudante-Atleta, que serviu de exemplo para anos mais tarde o panorama nacional reconhecer como referência. Mas devemos ambicionar mais. As tecnologias e a inovação pedagógica podem e devem trazer horários mais reduzidos, em que a relação professor-aluno se valoriza. A informação está disponível a todos. As aulas devem ser a lupa que nos permite analisar e discernir a boa da má qualidade dessa mesma informação. Mais do que isso, é negar que o mundo mudou, é ir contra o legado da própria ciência, investigação e conhecimento.
Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, o abandono escolar é um dos maiores flagelos do ensino superior. Deparamos-nos diariamente com jovens que se veem presos pelas dificuldades económicas, afastados do seu percurso académico ou da sua vontade de aprender pelo custo de frequência do ensino superior. As consequências estão à vista de todos. Taxas de abandono escolar para as quais faltam reflexão adequada, a regionalização do ensino superior e a bipolarização do país nos centros urbanos mais promissores. A redução da propina, que entrou em vigor no presente ano letivo, é sem dúvida um passo em frente, rumo à igualdade do acesso ao ensino. Mas um conjunto de passos faz uma caminhada e nos últimos 4 anos nem um caminho foi traçado. As eleições que se avizinham afiguram uma renovação do poder legislativo e executivo, num quadro de apostas que desejamos serem mais ambiciosas para o ensino superior. Mas, acima de tudo, parte de uma estratégia que inclua todos e não apenas os que podem pagar a sua educação. Esta estratégia é mais do que um sonho, é uma escolha sem cores políticas, é o desejo de ter um ensino superior livre, democrático e inclusivo, em que todos podem participar sem barreiras. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores. As alterações climáticas são a maior ameaça do século XXI, com consequências profundas e transversais a várias áreas da sociedade. Todos nós, sem exceção, estamos a ser afetados por esta questão. O compromisso com o futuro não pode ser mais arrastado. Todos, obrigatoriamente, têm que começar hoje com medidas que tenham um verdadeiro impacto social. As alterações climáticas são uma temática transversal e que afeta a economia, a sociedade e, claro, o ambiente. Foi por esta razão que ontem, em frente aos novos estudantes da Universidade de Coimbra, assumimos o compromisso de intervenção relativamente às alterações climáticas, tendo como primeiro passo a integração dos estudantes de Coimbra no movimento da greve climática mundial, no próximo dia 27 de setembro. Aqui reitero este compromisso, acrescentando que não será uma medida isolada, mas que exige um comprometimento diário, bem como um pensamento mais consciente na utilização de recursos. Da nossa parte, podem contar com parceiros insistentes e permanentes nas mudanças que a Universidade de Coimbra anunciou para atingir os objetivos propostos para a sua sustentabilidade. É com confiança na Universidade que vemos os anúncios de ontem do Magnífico Reitor relativamente a um tema que durante tanto tempo foi encarado como uma atitude inerte e apática pelos nossos decisores políticos. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, o olhar para o futuro não deve ser um olhar para o vazio. Deve sim ser olhar para um infinito de possibilidades no qual cada um de nós encontra nos nossos anos de formação o seu caminho de indefinição, mas ainda assim um caminho, um sonho ao alcance de cada estudante e jovem no nosso país. Nas vésperas de uma nova legislatura, pedimos aos responsáveis políticos eleitos para que nos próximos 4 anos, sejam eles governo ou oposição, que não matem o nosso sonho. E se há sonho que guia a vontade dos estudantes do ensino superior, é da sua concretização, como fator de formação, de igualdade, de desenvolvimento económico e científico. Não esquecendo que formamos profissionais, mas acima de tudo pessoas, numa sociedade que se quer cada vez mais justa e em que os sonhos se tornam verdadeiramente realidade. Viva a Associação Académica de Coimbra.